Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Greve geral paralisa Barcelona, protestos maciços e confrontos nas ruas da capital catalã. Segundo dia da Cimeira da União Europeia, Conselho Europeu fecha a porta à Albânia e à Macedónia do Norte até 2020. Eleições gerais em Moçambique levantam dúvidas em relação a possíveis fraudes. Estados Unidos mostram preocupação. E para ver no fim da segunda parte, uma entrevista da Euronews ao arquiteto português Souto de Moura. Barcelona está a ferro e fogo. Os protestos subiram de tom, com confrontos entre a polícia e os manifestantes. Há registro de feridos, tanto do lado da Polícia Nacional Espanhola como do lado dos manifestantes, que ao longo do dia desafiaram as autoridades com fogueiras, como podemos ver nas imagens. As principais ruas da cidade continuam bloqueadas, várias pessoas foram detidas, 4 dos detidos são menores de idade. A Federação Espanhola de Futebol anunciou, entretanto, o adiamento do clássico Barcelona-Real Madrid, que estava agendado para dia 26. E durante o dia, a cidade catalã esteve também paralisada, com uma marcha de protesto e uma greve geral. A reportagem é da correspondente da Euronews em Barcelona, Cristina Giner. Greve geral e manifestações maciças. Milhares de pessoas convergiram de toda a Catalunha sobre Barcelona no quinto dia de protestos contra as sentenças ditadas contra vários ex-líderes do movimento independentista. Os protestos dos últimos dias degeneraram várias vezes em violência. Os responsáveis pelos atos violentos serão identificados e levados perante a Justiça. Para receberem a sentença que merecem, não haverá espaço para a impunidade, depois dos atos violentos a que assistimos estes dias em várias cidades da Catalunha. Para além da contestação nas ruas, a jornada de mobilização era aparente nos monumentos fechados, voos anulados e estradas cortadas. Para esta sexta-feira tinha sido convocada uma greve geral com o objetivo de paralisar a região autónoma, que representa um quinto do PIB da Espanha. Eu quero ir trabalhar porque estou por conta própria. Percebo e respeito a situação. Se não agirmos juntos, não poderá ser conseguida a independência, mas eu o que preciso principalmente é trabalhar. Mas estou de acordo em que principalmente eu o que necessito é trabalhar. Não sou daqui, não nos deixam ir trabalhar, nem para o curso de formação para onde devia ir agora. Não sei se conseguirei chegar ou não, já está pago há muito tempo. Muitas pessoas diziam-nos que sentiam raiva, ira e tristeza com o que está a acontecer, sobretudo devido às imagens de violência. Outros diziam que a única forma que têm de lutar pelo seu objetivo é ocupar as ruas, sair à rua como estão a fazer. Mas, sobretudo, há também uma preocupação pela projeção internacional que está a dar à cidade, que vive principalmente do turismo. A Justiça Espanhola ordenou o encerramento da página web da plataforma Tsunami Democrático por indícios de terrorismo na promoção dos protestos que terminaram em graves distúrbios em várias cidades catalãs. Em Bruxelas, o antigo presidente do Governo Regional da Catalunha entregou-se às autoridades e está de novo sob ameaça de extradição para ser julgado em Espanha. Exilado na Bélgica há cerca de 2 anos, o antigo presidente do Governo Regional da Catalunha vai aguardar em liberdade a decisão de ser extraditado ou não na sequência do mandato de detenção internacional emitido por Espanha. Carles Puigdemont entregou-se quinta-feira às autoridades belgas, passou a noite privado de liberdade, mas esta sexta-feira de manhã foi libertado após ter sido notificado do mandado, tendo manifestado oposição à extradição para a Espanha. O mandado de detenção internacional de Puigdemont foi emitido por Espanha na sequência da condenação à prisão de diversos políticos catalães separatistas por sedição e desvios de fundos públicos durante a tentativa falhada há 2 anos de independência da Catalunha. Ainda por Bruxelas, terminou esta sexta-feira mais um Conselho Europeu, o último de Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, antes de passarem as presidências da Comissão Europeia e do Conselho. Depois do Brexit, no primeiro dia, o segundo dia foi marcado pelo próximo Orçamento Europeu e o alargamento do bloco.
Depois do sucesso no acordo Brexit, a Cimeira da União Europeia acabou ensombrada por impasses ao nível do debate sobre o futuro orçamento da União Europeia e sobre o alargamento. Nesta segunda área, 3 países bloquearam a abertura das negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte, com vista à entrada no bloco, como era esperado. Hoje gostaria de enviar uma mensagem aos nossos amigos da Macedónia do Norte e da Albânia. Por favor, não desistam. Compreendo perfeitamente a vossa frustração, porque fizeram a vossa parte e nós não. À muito reticente França, juntaram-se Holanda e Dinamarca num bloqueio que exasperou o presidente da Comissão Europeia. Este é um erro monumental de proporções históricas. Espero que seja algo passageiro e que não se enraize na nossa memória coletiva como um erro histórico. Os líderes comprometeram-se a analisar a questão para tentar chegar a consenso até à Cimeira de Zagreb, na Croácia, em maio de 2020. A Croácia vai ter a presidência rotativa da União a partir de janeiro e convencer a França será o mais difícil. A União não funciona muito bem a 28 países, nem funcionará bem a 27. Não sei se seria melhor se a alargássemos. Por isso, repito, embora aqui se falasse apenas de negociações, antes de cada alargamento efetivo, a União tem de se reformar. Os primeiros ministros da Macedónia do Norte e da Albânia deslocaram-se por estes dias a Bruxelas. Edi Rama mostrou-se muito desiludido com o adiamento. Há uma luta interna em diferentes abordagens para a União Europeia. E nós sofremos os potenciais danos colaterais dessa luta interna. Ao contrário do presidente francês, o primeiro-ministro de Portugal considera que este compasso de espera é um erro e que não se devem defraudar legítimas expectativas. E a acompanhar este segundo dia do Conselho Europeu esteve a nossa correspondente Isabel Marques da Silva, em Bruxelas. Para o governo português, o segundo dia da Cimeira da União Europeia acabou de forma negativa. O primeiro-ministro António Costa estava muito desapontado com o debate sobre o orçamento da União Europeia para o período 2021 a 2027. António Costa diz que há grandes divergências entre aqueles que querem reduzir o orçamento face ao volume que existiu no anterior pacote e aqueles que querem maior ambição com mais verba, como é o caso de Portugal. Na nossa perspectiva, um bom sinal da aproximação ao Parlamento Europeu, da aproximação à vontade política do Parlamento Europeu, sem sacrificar o que tem sido feito de bem na PAC e na política de coesão, e dando condições financeiras para o desenvolvimento das novas áreas, era, no mínimo, manter aquilo que são as atuais contribuições, 1,16. Significa que a ninguém teria que ser pedido um esforço suplementar, mas também a ninguém não teria que haver cortes relativamente às políticas anteriores. António Costa estava também desapontado com a decisão do Conselho de adiar uma posição sobre o alargamento a 2 países, a Albânia e a Macedónia do Norte. A França bloqueou a abertura oficial das negociações e o primeiro-ministro de Portugal diz que vão tentar obter um consenso até à Cimeira de Zagreb em maio de 2020. António Costa deverá voltar aqui a Bruxelas em dezembro para a Cimeira do final do ano, a não ser que tenha que regressar mais cedo, caso o acordo do Brexit não passe no Parlamento Britânico. Isabel Marques da Silva, a Euronews, em Bruxelas. Os Estados Unidos dizem ter sérias preocupações sobre as eleições gerais em Moçambique. Em comunicado, a Embaixada norte-americana em Maputo denunciou irregularidades e incidentes que colocam em causa a percepção do ato eleitoral, classificado pela CPLP e a União Africana como ordeiro, pacífico e transparente. Moçambique. Eleições com problemas e irregularidades com possível impacto na percepção da integridade do processo. Apesar de congratular o povo moçambicano, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo manifestou sérias preocupações sobre incidentes registados pelas equipas de observação.
Em comunicado, a missão salienta os episódios de violência e intimidação durante a campanha, bem como irregularidades durante o escrutínio e as primeiras fases de contagem dos votos, como, por exemplo, em várias assembleias de voto na província de Gaza, onde houve uma baixa afluência até ao meio da tarde, mas com um registro pouco provável de 100% de participação após o fecho das urnas. A conclusão a que se junta ao relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, que considera ter sido uma votação bem organizada, mas precedida de uma campanha violenta e de um recenseamento considerado duvidoso. O assassinato do líder de observação eleitoral moçambicano, Anastácio Matavel, por agentes da polícia no sul do país, foi apontado como o expoente máximo de um clima de medo. No entanto, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral consideraram que o sufrágio decorreu de forma ordeira, pacífica e transparente. De acordo com as projeções, o escrutínio realizado na terça-feira terá dado a vitória a Frelimo e a Filipe Nyusi, mas o anúncio oficial dos resultados pode ocorrer até ao dia 30. É nosso convidado Pedro Monjardino, português a viver em Moçambique há mais de 20 anos, antigo conselheiro das comunidades portuguesas em Moçambique. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde, obrigado. Tendo em conta o parecer da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, que aponta para um recenseamento duvidoso, pergunto-lhe, os moçambicanos têm confiança no sistema eleitoral? Olha, eu ao longo destes últimos 22 anos que tenho vivido em Moçambique, esse tem sido sempre um tema que tem sido objeto de profunda discussão entre os moçambicanos. E a verdade é que ao longo também destes anos tenho assistido com alguma curiosidade ao facto de os partidos políticos de maior referência de Moçambique, neste momento o partido que está no poder, o partido da Frelimo e da Renamo, terem sempre conseguido chegar a um entendimento possível daquilo que era possível, fazendo com que o país não entrasse em uma situação de instabilidade política como muitas vezes parecia que iria entrar. E, portanto, esse é um assunto que tem sido sempre objeto de desconfiança, mas também não deixa de ser verdade que em todas as eleições que eu me lembro, o governo de Moçambique esteve sempre consigo observadores internacionais que fazem o seu papel e fazem os seus comentários. Pedro, a oposição recusa os primeiros resultados que foram avançados que dão vitória a Filipe Nyusi por 72%. O que é que os moçambicanos pensam sobre os partidos que querem fazer frente a Filipe Nyusi? Estas são as primeiras eleições pós-líder da Renamo. Uma pessoa que teve uma grande importância no país, quer se gosta ou não goste dele, não estou aqui para fazer qualquer tipo de observação, mas era um indivíduo que era o líder da Renamo e, portanto, da Cama desapareceu. E estas eleições são, do ponto de vista político, é um grande teste ao novo líder da Renamo. E, portanto, em Moçambique, como qualquer outro país, cabe às forças políticas chegarem a um entendimento e um acordo para que o país viva em estabilidade e viva e consiga atingir o seu objetivo, que é a prosperidade. E o Pedro vive aí há mais de 20 anos. Como é que nas ruas avaliam este último governo? Eu diria que o atual presidente herdou o país numa situação político-financeira muito grave. E este presidente teve um papel, fez coisas um bocadinho diferentes do que os anteriores presidentes. Em primeiro lugar, incitou com bastante interesse, pelo menos aparente, que nós víamos, negociações com a Renamo com vista à paz. Em segundo lugar, teve que gerir uma situação muito difícil com o FMI e com os doadores internacionais, porque o país ficou numa situação, de facto, muito, muito preocupante, com grandes problemas económicos e para as populações e para os investidores nacionais e internacionais em Moçambique. E em quarto lugar, eu gostaria de mencionar um aspecto que me parece muito importante, que tem a ver com a visita do Papa a Moçambique. Eu acho que esta visita, do ponto de vista análise, é um propósito de paz. É um propósito de paz e de estabilidade. Todos nós em Moçambique temos o mesmo propósito. Queremos paz e queremos prosperidade. E, portanto, eu resumo este mandato do atual Presidente como um mandato muito difícil, e vamos esperar agora pelo anúncio formal dos resultados eleitorais para ver quem é o Presidente que se segue. Muito bem, obrigada Pedro. Veremos então qual é o resultado oficial das eleições mais tarde. Obrigada Pedro por a sua participação aqui no Euronews Noite. Muito obrigado.
É o fim da primeira parte, voltamos já com mais notícias. Bem-vindos à segunda parte. Uma rede de abuso de menores foi desmantelada, foram detidas mais de 300 pessoas em vários continentes por estarem alegadamente envolvidas com um dos maiores sites de pedofilia do mundo. Uma operação internacional coordenada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul permitiu desmantelar uma das maiores redes de distribuição de pornografia infantil do mundo. A rede operava na Dark Web através de um site denominado Welcome to Video, recorrendo a um sistema de pagamento com a criptomoeda Bitcoin, ocultando as identidades dos utilizadores. O site continha mais de 250 mil vídeos de conteúdo pedófilo que, segundo os investigadores, foram descarregados mais de 1 milhão de vezes. A operação permitiu efetuar 338 detenções nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Espanha, República Checa, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul, país a partir do qual era gerida a rede de pornografia infantil. 23 menores foram resgatados nos Estados Unidos, Reino Unido e em Espanha, onde eram vítimas ativas de utilizadores do site, e as autoridades estão agora a investir os esforços na identificação e resgate de muitas outras crianças que surgem nos vídeos apreendidos. O site está bloqueado desde março de 2018, mas a operação internacional só foi agora divulgada com a formalização das acusações. A Semana da Moda de São Paulo, no Brasil, termina esta sexta-feira. Roupa e mensagens políticas, com destaque para a fluidez de género, dentro e fora das passarelas. São Paulo está a fechar a Fashion Week, mas antes mostrou ao mundo como a política pode estar na moda. Ou melhor, como a moda pode ser política. As questões de género e orientação sexual marcaram o penúltimo dia de desfiles esta quinta-feira, com o criador João Pimenta a inspirar-se no universo lésbico para enaltecer a luta contra o preconceito. Tenho tentado embutir dentro das minhas coleções uma mensagem política, porque a gente tem vivido aqui no Brasil uma situação muito complicada, né, política, onde a arte, os nichos, os gays, as mulheres, os índios parecem não ter mais importância nenhuma. E aí eu estou focando a minha coleção em mulheres gays, não acreditando que elas precisem de uma moda específica, mas para ter um olhar sobre elas, para que, né, elas tenham visibilidade também. No mesmo dia, também Glória Coelho trocou as voltas à identidade de género. Tendo por base a temática dos mundos fantásticos, de dragões, deuses e seres mágicos, a criadora apresentou uma coleção de cortes ditos masculinos para mulheres que gostam de vestir o fato. O realizador norte-americano Francis Ford Coppola é distinguido esta noite, na cidade que viu nascer o cinema, pelas mãos dos irmãos Lumière. A 10ª edição do Festival Lumière em Lyon, berço do cinema em França, homenageia mais um gigante da sétima arte. O prémio Lumière é este ano atribuído a Francis Ford Coppola, destacando a carreira lendária do realizador norte-americano atrás das câmaras. Coppola falou ao microfone da Euronews. Como se sente ao estar no berço do cinema? É uma emoção. Já estive aqui antes e gostei. Uma pessoa não se esquece do passado que tornou possível o presente. Não penso neste galardão como um prémio, mas como a inclusão num grande grupo de pessoas que vieram antes e fizeram cinema. Nos 10 anos de existência, o Festival Lumière tornou-se um dos mais importantes certames da sétima arte no mundo. Um festival que honra a memória do cinema mundial através, nomeadamente, de retrospectivas e que premiou no passado nomes como Ken Loach, Tarantino, Almodóvar ou Wong Kar-wai. Nós despedimos-nos aqui. Fica uma entrevista da Filipa Soares ao arquiteto português Souto de Moura. É um dos arquitetos portugueses mais reconhecidos internacionalmente. Em 2011 ganhou o Prémio Pritzker, a que muitos chamam o Nobel da Arquitetura. Há 5 meses doou o acervo de 40 anos de carreira à Casa da Arquitetura
em Matosinhos, onde nos encontramos agora. Falo-lhe de Eduardo Souto de Moura, o arquiteto que tem agora uma exposição chamada Memórias, Projetos, Obras, precisamente aqui na Casa da Arquitetura. Que memória, que projeto, que obra é que destacaria da exposição que, por exemplo, vimos esta manhã? Foram os comissários que deram, e penso fundamentalmente o Francesco Dalcó que deu esse nome, que é o título do livro e do catálogo. As memórias são muitas, porque são 40 projetos, então cada projeto tem dezenas. Há uns que têm melhores memórias que outras, por exemplo, já foquei que talvez o projeto que me tenha a melhor memória, que eu mais gostei, foi o Estado de Braga, e exatamente por isso é o que me tem dado mais desgostos agora na sua demolição, em parte, e alterações. Boas memórias tenho do metro, que foi um projeto que mudou a cidade e o território. E foi uma obra em que contribui para a felicidade das pessoas. A vontade de chegar ao emprego o mais rápido possível, porque se dormiu mais um quarto de hora, e a vontade de chegar a casa e primeiro ir ao supermercado para comprar o jantar. Portanto, tudo isso o projeto do metro facilita. E nós sentimos úteis, que é uma coisa importante para um arquiteto. Foi galardoado com o Prémio Pritzker em 2011. Que impacto é que isso teve na sua vida, na sua carreira? Teve muito. Teve, porque mudou muito a minha maneira de trabalhar. Portanto, abriu-me imensas portas. Não é que me dessem projetos, mas passei a ser mais conhecido lá fora e passei a ser convidado para concursos internacionais, coisa que até aí não existia. Depois comecei a ter projetos no estrangeiro, coisa que até aí não tinha sido convidado. E estou agora a construí-los. Que projetos desses que tem construído no estrangeiro é que destacaria? Qual é que lhe deu mais prazer e de qual é que gosta mais? Há um que não é só meu, quer dizer, é um projeto do CISA que me convidou para trabalhar com ele, que é o Metro de Nápoles. Primeiro, Nápoles é das cidades mais bonitas que eu conheço. Segundo, o projeto é lindíssimo, porque abaixo de meio metro de terra aparecem as galerias do século XIX, em pedra. Depois do século XIX aparecem os espanhóis. Depois dos espanhóis aparecem os anjoínos, os palácios medievais. Depois aparecem os romanos. Depois aparecem os gregos. E, portanto, aquilo nunca mais acaba. Portanto, e no metro, quando se faz um corte no terreno, vemos estes estratos, que é uma espécie de banda desenhada, em que se percebe a construção de um território. Além de ser arquiteto, dá aulas, é professor convidado de universidades em todo o mundo. O que é que diz aos jovens arquitetos que, por exemplo, nomeadamente em Portugal, encontram bastantes dificuldades, não só para encontrar trabalho, como quando encontram trabalho, muitas das vezes se debatem com condições de precariedade. Há agora, inclusive aqui na cidade do Porto, um movimento que está a tentar aparecer para combater essas condições. O que é que lhes diz? Como é que se pode fazer carreira como arquiteto? A primeira coisa tem que trabalhar, não é? Senão, sim. As primeiras condições são quase iguais sempre, não é? Quando eu comecei, não estava aflito, não é? Aluguei uma sala, não podia pôr uma tabuleta a dizer Souto Moura, porque ninguém sabia quem era o Souto Moura. Portanto, foi penoso o começo. E depois é que andar de bicicleta, começa-se começando. Portanto, é andar. E, se possível, arranjar um trabalho paralelo que compense a ausência de dinheiro da atividade de arquiteto, que acontece no princípio. Ser professor ajuda, por acaso concorri, e isso fui assistente nas Belas Artes, e dava explicações de filosofia, desenho, e comprei um carro com esse dinheiro das explicações. E esse movimento que neste momento está a haver, eu acho perfeitamente lícito, porque há duas coisas para mim que não devem continuar a existir desta maneira. Que primeiro não há direitos de autor nas obras de arquitetura, que é uma coisa inqualificável, não é? A segunda questão sobre a precariedade, não é só na arquitetura, eu penso que é um vício português. Eu penso que eu conheço os arquitetos portugueses, pagam aos estagiários, não sei se alguns pagam, eu pago um ordenado mínimo. Tem um posto de trabalho, tem que ter computadores, tem que ter programas de desenho e depois tem que ter os outros a ensinar os mais velhos. Portanto, essa atividade tem uma compensação mínima, que é chamada ordenado mínimo, no meu entender. Há outras profissões que não pagam, por exemplo, os advogados não pagam aos estagiários, que é o que me diz. Portanto, acho que isso, quem trabalha tem que receber.
O Souto de Moura nasceu no Porto, é também a cidade que tem dito a única onde se vê viver. Eu perguntava-lhe o que é que lhe parece da transformação que a cidade tem sofrido nos últimos anos e da reabilitação urbanística que tem sido feita. Não vou fazer grandes críticas porque não conheço a fundo. Aparentemente o exterior sofre uma cosmética que é um bocado, sabe como a palavra indica? É uma cosmética para ir ao baile, depois de manhã, quando se acorda, lá a sacar. E por dentro tem-se feito grandes assassinatos à arquitetura de interiores. As casas do Porto, uma casa, não é uma pele com uma coisa lá dentro. Existe uma relação interior-exterior e tem uma arquitetura, já que são conservadas as casas, tem que ser a fachada. E depois tem escadas maravilhosas, madeiras preciosas, das chamadas colónias do Brasil, claraboias lindíssimas, pinturas nas paredes, e tudo isso é demolido para ser transformado em pequenos apartamentos que é o mais rentável, fundamentalmente para estudantes, que é o grande déficit da habitação. E, portanto, há alguns exemplos que eu conheço, que visito as casas das minhas filhas ou de amigos das minhas filhas, tem uma falta de rigor e de sentido cultural da história e de por aí fora. Tenho pena. Portanto, mas isso é uma vertigem que há e que o grande motivo é o turismo. Portugal é um sítio aprazível para as universidades virem para cá, por um lado é bom que venham, porque isso também atrai pessoas, aumenta a economia. Agora, isso pode ser feito sem tanto demolição do centro da cidade. Pode-se fazer residências na periferia, tal como os bairros camaradas, que se faziam antigamente, que é uma pena não se fazerem agora. A construção de habitação social, não sei, desapareceu. É um dos motivos da grande crise da habitação. E tenho pena que não seja exemplar a intervenção da recuperação histórica da cidade.